bem-vindo a mais uma edição do TV Culinária, que, como a gente já apresentou ontem, está de volta, a TV Gazeta, atendendo a pedidos. Aliás, olha, obrigada, viu, pelo seu carinho. A gente recebeu aqui uma série de e-mails extremamente carinhosos, agradecendo a volta do programa. A gente fica extremamente feliz em saber que você está feliz e satisfeito também com o nosso programa, tá? Olha, a receita de hoje, simplesmente deliciosa. Você já deu uma passeadinha aí na nossa mesa e já viu, né? Um pão doce, que tá com uma cara ótima, com creme de café. Tenho certeza que essa combinação foi extremamente feliz. Quem a gente está recebendo hoje pela primeira vez, quero dar as boas-vindas ao Moisés Costa. Tudo bem, meu querido? Olá. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia. O Moisés, que inclusive tem uma empresa de gastronomia, especialista em massas, não é isso? Isso, cozinha italiana, massa, pizzaria. Que delícia, hein? Isso, aí eu faço festivais, né? Coloca a mão na eventos. massa como ninguém. Exatamente. Festival de pizza, festival de massa, festival de risoto. Não somente de massa, né? Mas a parte de cozinha oriental, cozinha mexicana. Mas o foco, o forte mesmo é a massa. Muito bom. Um pouquinho para você conhecer, né, mais o nosso artista de hoje. Artista mesmo, porque presta atenção na finalização desses pães, né? Pão é uma coisa que a gente, claro, tem que estar gostoso, tem que estar fofinho, macio, mas ele tem que ter uma apresentação bonita, né? Tem que ter uma apresentação bonita, a gente verdade. come com os olhos mesmo, porque se você for vender, se você for trabalhar com esse tipo de massa, se ele não tiver bonito, pode esquecer, Não, né? Não vende mesmo, né, não Moisés? vende mesmo. Tem que estar bem apresentável, tem que estar brilhoso, tem que ter um acabamento legal. E você vai ensinar todos esses segredinhos hoje, Sim, né? sim. Então vamos lá para nossa receita. Todo mundo anotando. Pão doce com creme de café. Olha, para massa, você vai precisar de 4 envelopes de fermento biológico, 5 xícaras mais 1/3 das de chá de farinha de trigo. Então, são 5 xícaras de chá mais 1/3 de xícara, tá? De farinha de trigo. 2 copos, dos copos americanos, aquele menorzinho, de leite. 2 copos americanos de leite. 10 colheres de sopa rasas de açúcar. 4 ovos. E 2 colheres de sopa de manteiga. Agora eu já vou passar para vocês também os ingredientes do creme de café, tá? Para o creme você vai precisar de 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 gemas, 2 ovos, 8 colheres de sopa de açúcar, 2 xícaras de chá de leite, 7 colheres de sopa de manteiga e 1 colher de sopa de café solúvel. Mas tem que ser o café solúvel, não pode ser pó de café, né? Não, Tá, pó tem de que ser café aquele que a gente não dá mistura no certo. leite Tem que ser mesmo, né? aquele solúvel que a gente só coloca ou na água ou no leite, aquele que a gente Tá. toma direto com leite, né? Certo, muito Realmente. bom. Podemos começar então. Bom. Qual o primeiro passo, Moisés? Vamos começar então pela massa? A gente vai pegar metade da farinha de trigo, tá? E vai misturar o fermento com a totalidade do leite. Tá. Metade da então farinha tá. de trigo. Então daquelas 5 xícaras mais 1/3, você separa metade para fazer a Isso. esponja. Exatamente. Ah, entendi. Não Então precisa daí medir coloca... a metade, não, pega tem mais ali, ou menos. tira mais ou menos. Tá, olha aí, metade, metade. Exatamente. Aí mistura o fermento, Mistura tudo. o fermento de uma só vez. Aham. Aqui. Já dá uma mexidinha. Isso. E o Esse leite? fermento é o biológico seco, então a gente já mistura ele direto na farinha, porque depois o leite é que vai hidratar ele aqui, né? Tá. Aí você coloca o leite, né? Coloca na o sequência. leite Tudo na também. sequência. Todo o leite. Tá. Tá? A ideia aqui é ela ficar uma massa bem úmida mesmo. Tá. Chama esponja porque inclusive ela vai fermentar, ela vai ficar espumosa. Ah, vai ficar com aspecto de esponja, toda furadinha, Isso, assim? exatamente. Ela vai ficar Entendi. bem Pode colocar o leite todo de uma vez, tudo né? de uma vez. Bom, Mistura bem. ficou bem molinha, certo? Tá. Daí, depois, essa esponja ela vai ficar assim, ó. Ah, ela cresce bem, né? Olha só. Ah, já tá Olha aqui ao como lado, fica, ó. olha o aspecto dela. Ah, por isso que chama esponja. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, ó. Ela vai querer escorrer um pouquinho, mas antes dá pra ver, tá vendo? Ó? Ela fica toda aerada, toda furadinha. Um aspecto de esponja mesmo. Mas quanto tempo ela leva pra ficar desse jeito? 20 minutinhos. 20 minutos. 20 minutos é o suficiente. E eu tenho que deixar na geladeira, em temperatura ambiente? Não, pode deixar em temperatura ambiente. E quanto tempo, mais ou menos, se eu for deixar na geladeira, em quanto tempo vai levar pra ficar Bom, desse jeito aqui, do jeito Bom, que tem? aí na realidade depende da temperatura que tá a geladeira, sim, mas Algumas horas, pode né? deixar 1 hora na geladeira. Tá. Na realidade pode ficar muitas horas na geladeira. Pode ficar metade do dia na geladeira e depois a pessoa continuar fazendo, não há problema nenhum. Tá bom. Tá? Que bom, essa massa é bem versátil, né? Bom, Legal. depois, o que a gente vai fazer?
Aqui nós já temos a esponja pronta, tá? E aí é hora de misturar os demais ingredientes. Eu posso já estar misturando aqui os demais ingredientes para depois ir adicionando a farinha, tá? Tá. Até porque, de certa forma, a gente pode dar o ponto na farinha. Tá. Então aqui eu já vou adicionar os ovos. Os 4 ovos, né? Os 4 ovos. Bom, agora aqui eu já adiciono também a manteiga. Agora é hora de pôr a mão na massa? Isso. Que bom. Aí aqui eu já vou adicionar também o açúcar, tá? Todo o açúcar. Ó. Que aqui eu já adicionei aqui para dissolver melhor, tá? Ó, então agora... Obrigada, Ivo. Minha mão é grande demais para essa luva aqui. Nossa, bem ficou justinha, né? Ficou... Digamos que não é bem o seu número, mas vai dar certo. Minha mão é larga, minha mão é gordinha, parece um pão, né? De tanto amassar pão, né? De tanto amassar pão, ela fica que nem um pão. Olha só. Ela ficou com umas bolinhas em cima, ó. Na ponta de cada bem dedo, olha lá. Ficou prontinho. Agora é hora de amassar, né? Hora de amassar. Então, aqui eu já vou misturar tudo para diluir bem a manteiga, né? E na sequência eu vou adicionando a farinha, tá? Então, prontinho. Agora aqui eu já vou adicionando a farinha. Agora o que você vai fazer? Vai continuar agregando a farinha até dar o ponto certo? Isso. Um pouquinho antes de chegar no ponto, você pode esperar a gente voltar? Porque eu vou dar um recadinho ali e já volto. Pode ser? Eu paro aqui então. Pode sovando, pode ir colocando mais farinha, mas um pouquinho antes de chegar no ponto eu vou pedir pra você parar pra mostrar pro pessoal o ponto direitinho, tá bom? Combinado. Eu volto já. Agora a gente já tá pertinho do ponto aqui. Isso. Como é que é o ponto ideal pra dona de casa saber que hora de parar de colocar farinha? Ela tem que estar uma massa bem lisa. Essa, por ser uma massa de pão, tá? De pão doce, melhor dizendo, a gente vai notar que ela não é uma massa muito seca. Ela é uma massa bem mais úmida. Ela é bem úmida, molinha, né? Bem molhadinha. Pega para você ver que legal. Tá ela é macia. Ela é bem macia. Nossa, ela cola. Eu passei um pouquinho de óleo na mão. Então o ponto dela é sempre esse, assim. Tem que ficar um pouquinho colando nos dedos, grudando ela cola assim. Um pouquinho ainda na mão, mas já tem que estar soltando, né? Já soltando de tudo, mas ela sem deixar resíduo na mão. Exatamente, sem deixar resíduo, mas ela continua, se apertar assim e fazer assim, ela vai colar bastante. Tá? Nossa, então gostosa. até passei um óleozinho na mão pra... É por causa que ela vai bastante, normalmente massa de pão doce, vai muito mais gordura, tá? E a gente coloca até um pouco mais de fermento porque ela fica mais pesada. E muito mais açúcar, obviamente, porque vai ter... Claro, porque é pão doce. Porque é pão doce. E aí ela fica mais pesada para fermentar. Então ela demora um pouco mais, a gente coloca um pouquinho mais de fermento. Sempre é bom descansar em torno de 10 minutos, 10 a 15 minutos, antes de fazer a modelagem final. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma massa trançada, então eu vou fazer lá 3 pedaços de bola, assim. Tá? Entendi. Então vou fazer 3 bolinhas. E aí ela vai descansar, porque ela vai estar pesada ainda para modelar. Aí na hora de a no gente fim, abrir, ela vai retrair. Vai abrir e trançar, entendi. Senão eu não vou conseguir esticar. Aí depois dos 10 minutinhos, aí é que eu vou conseguir esticar ela, senão ela não esticaria. Aí eu vou pegar, trançar e aí ela vai para fermentação. Aí a fermentação vai 1 hora mais ou menos. Tá? Entendi. Então, independente do formato que você for fazer no pão, divide as porções que você vai trabalhar e deixa descansar uns 10 minutos, é isso? Eu já vou fazer aqui umas modelagens, tá? Antes de fazer as modelagens, o que você acha da gente fazer o creme? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos começar a fazer o creme, então, de café? Porque assim dá tempo dele dar uma esfriadinha pra gente conseguir trabalhar legal, melhor. né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, no creme de café, tá bom. Fazer esse creme. Bom, aqui eu adicionei o leite e vou adicionar metade do açúcar, tá? Então aqui eu não preciso pesar também, o pessoal de casa não vai ter balanço, então vou colocar aqui a olho, né? Metade do açúcar, ó. E vou separa diluir. meio a meio. Isso. E vou diluir, tá? Então já vai esquentando o leite aqui, ó. E nessa tigela, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ovo, o amido, o ovo, eu vou dar uma misturadinha nesse ovo. Ó, adicionei o ovo, a gema, tá? As 2 gemas, os 2 ovos inteiros, as 2 gemas, e aí já dou uma batidinha, tá? E aqui, então, eu vou adicionar o amido de milho. Eu tenho que adicionar ele aqui para dissolver, porque se eu colocar lá no leite quente, ele vai empelotar. Ele vai começar já a engrossar, né? Isso. Tá. Então o amido. Misturou. Isso. Opa, perdão, passei na frente. Bom, aí aqui eu consigo diluir bem o amido, tá vendo? Nesse momento dá pra gente fazer uma pausa rapidinho? Pode sim. Dá? Pode então, ser. olha, gente, não saiam daí porque a gente vai continuar fazendo o creme, tá? E na volta, não só a modelagem, mas também você vai saber como finalizar esse pão, como colocar o creme por cima, enfim. Não saia daí, logo logo a gente volta, são apenas 2 minutinhos. Fique com a gente.
pedir. Bate uma na outra. Segure o reggae, não sossegue, se entrega essa viagem louca. Ó, a gente já voltou, foi bom esse break, até porque o leite já foi chegando no ponto, aí a temperatura que precisa para misturar o resto, né, Moisés? Exatamente. E agora, próximo Agora, passo? termino aqui de misturar. Naquela mistura que tava o ovo e o amido. A gente parou no amido, né? Isso, agora eu vou colocar Continua o restante com do açúcar. Tá. Vou mexer bem. Uhum. E agora aqui a gente vai fazer um processo que a gente chama de temperagem. Ah. Que é colocar o leite aqui aos poucos. Ah, é o Pra contrário. não... Porque se eu jogar isso aqui ali tá muito quente. Vai cozinhar o vai ovo. cozinhar o ovo de uma vez. Aham. Então eu vou colocando aqui aos pouquinhos, ó. Ah, entendi. Assim E aí ele já vai... Ele vai dando uma mornadinha e Já vai mornando. Isso, aí na sequência eu coloco lá dentro. Entendi. Tá? Temperagem chama isso? Temperagem. Que legal, não sabia. Exatamente. Ó, tem uma luvinha aí. Pega aquela luvinha pra mim, por favor. Aqui? Isso. Muito quente aí? É. Não, porque daí agora é mais, pra ir mais rápido. Coloco ela aqui. Que bacana. Ó. Então tomar cuidado com isso, hein, gente? Senão pode aí cozinhar os seus ovos e Ó. ter que começar o processo todo de novo e perder ingrediente, que não é legal, né? Aí vai devagarinho, tá vendo? Ah, Essa é a entendi. temperagem. E vai mexendo bem, bem rápido pra Isso. já ir esfriando o leite. É. Agora eu já volto o leite aqui, tá? Enquanto ele vai engrossando aqui, que é o último processo do creme, aí a gente vai modelando então a massa, tá? Tá. Só não pode esquecer o leite aqui, senão Você quer ele que eu engrossa. mexa pra você enquanto você Isso, modela? vai Então mexer vamos no lá. leite melhor. Porque daí no final a gente vai adicionar a manteiga e o café solúvel. Bom, Certo. aqui na massa, uma das modelagens que a gente pode fazer, ó, sempre dar uma montadinha aqui na bancada, tá? Aí Um mão na pouquinho massa de e pode óleo. pra bancada, que fica mais Isso. fácil trabalhar. Aí, uma delas é essa daqui, ó, que a gente pode fazer. Que é trançar, fazer uma trança e colocar que nem na mesa ali nós temos um trançado. Só que aquele da mesa é trançado com 2. Aqui eu vou fazer trançado com 3, tá? Deu uma engrossada boa aqui já, Moisés. viu? O que eu faço agora? Isso, agora vamos tirar. Ótimo. Então, É esse o ponto, então? é esse. Tá. Essa panela ela é grossa, então quando tira a gente tem que fazer isso aqui. Senão gruda ele- embaixo. é. Panela de inox tem todo um segredinho pra Isso. trabalhar. Bom, agora aqui vamos lá. Eu vou colocar aqui, trançar, ó. Aí, ó, a gente vem aqui, faz isso aqui. Faz uma trança mesmo, como se fosse no super cabelo. simples, né? Ó, Tá. aí, Coloca na forma. coloca na forma. Quanto tempo de forno e qual a temperatura? Olha aqui, ela vai dobrar ou mais do que dobrar de volume. Bonita essa ela vai trança. dobrar de volume, Você tá? passou um óleo aqui só, deu Dei montada, uma né? montadinha com óleo. Tá, ó. né? A gente pode fazer aqui também. Vamos terminar o creme? Vamos Tem sim. 2 minutinhos só. Tá. E o que Bom, faz pra terminar aqui? Agora Falta aqui o no creme a café? gente só adiciona o café. Tá? A gente tem essa quantidade que a gente passou da receita, a gente pode fazer a gosto. Então Se a esse aqui é pessoa um quiser- creme base, se a pessoa Um quiser creme fazer base. com café ou chocolate, a gente deixou aqui, Pode não vai dar fazer tempo também. de mostrar, Isso. mas dá tempo da gente falar. Então dá tempo de você colocar, se você quiser café, ou chocolate, ou amendoim. É nesse momento que vai mudar o sabor do creme, é isso? Exatamente. Ó, aí mistura bem. E não precisa mais voltar pra panela, é só não há misturar. necessidade, tá? Ó, porque só o calor aqui já vai dissolver bem, mas tem que estar Entendi. quente. Tá. Senão a gente teria que esquentar um pouquinho de leite, dissolver o café, ó como ficou. E dá pra fazer o mesmo processo daí com o chocolate. Com chocolate, Ai, que o próprio bonito. café, ou melhor, o próprio calor do creme também vai dissolver. E como que você Vai derreter coloca o o creme chocolate. depois no pão? Aí depois a gente pega aqui. Bom, Com a manga, né? É, Ah, com já a tá aí manga. pronto. Ó. Bom, enquanto eu finalizo aqui, eu vou passar o seu contato, tá? Olha só, o contato do Moisés Costa é www.ogastronomo.com.br. Muito obrigada pela sua presença aqui, meu obrigado querido. eu. O programa acabou por hoje, mas amanhã a gente está de volta com certeza às 1h30 com uma receita deliciosa, gente. Amanhã, lasanha de espaguete. Tenho certeza que você não vai perder essa novidade, tá? TV Culinária volta amanhã. Só me fala uma coisinha, quanto tempo de forno mesmo? 15 minutos. 15 em torno de minutos. 15 a 18 Tá. minutos. E de fermentação em torno de 1 hora e 20. Beleza, ok. Tá? Enquanto isso eu vou comer. Tchau, gente, até amanhã. Vem comigo Tchau, aqui que eu tchau, vou até comer mais. agora. Parte boa. Cadê essa?